Oi, gente, Hoje eu voltei para falar dos perrengues que eu passei em relação à moradia aqui em Lisboa, em Portugal. Se você não viu meu último vídeo em que eu falo um pouquinho das complicações e dificuldades de se morar aqui em Lisboa, é só clicar aqui em cima em algum desses cantos que vai estar o vídeo para você assistir. Como eu falei no vídeo anterior, quando eu cheguei aqui em Lisboa em 2017, eu e o meu pai morávamos num quartinho com 2 camas, então eu e ele dividíamos o quarto, né? E o apartamento tinha 7 quartos. Isso tudo por um preço de 400 euros, lembrando que o salário mínimo nacional naquela época era 557 euros. A gente até que viveu de maneira estável nesse apartamento por mais ou menos 1 ano e meio por aí. A maioria das pessoas que alugavam quarto lá eram estudantes e muitas vezes brasileiros. Então o meu pai, que era o único senhor já dali, que tinha mais de 30 anos, entrava em conflito direto com o pessoal lá, porque eles deixavam tudo sujo, desarrumado, louça na pia, sujeira no chão. Mas como eu e meu pai éramos os mais antigos daquele apartamento, o senhorio sempre que ia lá para resolver problema, sim, feito um pai, ele tinha que ir lá resolver o problema, sempre tomava o nosso lado, porque o meu pai nunca brigava por coisas que eram incomuns, como por exemplo sujeira ou então barulho super alto às 3 da manhã de uma terça-feira. E resumindo, aquelas pessoas iam e vinham e nós sempre ficávamos lá. Então o senhorio, um senhor português, aprendeu a confiar na gente, o que é muito difícil aqui para o português confiar em nós estrangeiros, porque querendo ou não, nós éramos bons inquilinos. Do meio para o fim de 2018, ele nos deu o aviso de 1 mês de que ele ia vender o prédio. E aí, eu entrei em desespero, né? Porque em 2018 começou a ficar mais caras as coisas, eu comecei a perceber que ia ser muito mais difícil de achar algum lugar pra gente morar, e principalmente muito mais caro. Então comecei a busca, tentei procurar apartamentos, né, T1 ou T2, que é como eles chamam aqui, de 1 ou 2 quartos, mas era extremamente impossível, principalmente dentro de Lisboa. Você conseguia achar os Cafundés de Judas, mas como eu e meu pai não tínhamos carro e o nosso trabalho era tipo no centro de Lisboa, a gente preferiu ficar com a opção do quarto mesmo, que ia ser mais em conta, mas pelo menos era mais fácil da gente se locomover. Quem disse que a gente conseguia arranjar quarto aqui em Lisboa? Já é difícil arranjar para uma pessoa. Para 2 pessoas no mesmo apartamento era quase impossível. E olha que eu tava procurando um quarto dividido do mesmo jeitinho que era lá no outro apartamento, mas era extremamente impossível. Enfim, resumindo esse 1 mês de busca, que não é quase nada para se achar um apartamento aqui, eu consegui achar um fora de Lisboa, na região de Queluz. Mas como esse apartamento era de 3 quartos e ele conseguia alugar 2 para mim e para meu pai, eu falei, tudo bem. Era também na frente da estação de comboio. Comboio é trem, então era na frente da estação de trem. Eu fui lá ver, o apartamento parecia bom, os quartos pareciam bons, e ele fazia 680 o valor para mim e pro meu pai juntos, o que era muito mais do que a gente estava acostumado a pagar. Enfim, resolvido, apartamento alugado. Esse também era um dos pouquíssimos apartamentos que não pedia fiador, 3, 4 meses de caução. Então, pronto, problema resolvido, calção paga, quarto alugado. Eu e meu pai começamos a nos juntar ali a arrumar o quarto. Acabou que a gente percebeu que tinha muita tralha para quem vivia num quartinho só com 2 camas. Então a gente teve que alugar uma caminhonetezinha para levar nossas coisas até lá, porque de ônibus, né, e de metrô não tinha como. Graças a Deus, problema resolvido. Não. Nos nossos últimos 15 dias, o senhor que nos alugou começou com alguns probleminhas. Eu entendia que tinha uma situação de uma inquilina que estava lá, mas que falou que não ia sair até o final do mês e que ela tinha pago no meio do mês e queria sair no final do mês. Eu falei, olha, eu no dia 31, no dia 1º, não lembra? Eu já não tenho onde morar. Você me disse, eu já te paguei e eu preciso que isso esteja livre. Ele disse, tá bom, eu vou resolver. Passam uns dias, ele liga falando de uma outra situação, porque a luz do prédio não ia ser cortada, e não ia ter luz, e não ia ter água, e não sei o que. Toda vez que esse homem me ligava, eu falava, meu Deusinho, não me traz problemas, só que eu quero, não quero problema, só isso. E eu sei que o meu pai é um homem de, como é que eu posso dizer, assim, atitudes extremas. Meu pai já dizia assim, não, Thaís, olha, diga pra ele que a gente já tem um contrato verbalizado, já temos o depósito, a gente vai envolver a polícia, se isso não acontecer, isso vai dar bem certo.
O homem, que aparentemente já não queria alugar mais o quarto, quando foi mencionado polícia, ele desistiu de vez. Quando? Com antecedência, né? Claro que não. No dia da mudança, eu ligava pro meu pai desesperado, eu sei que o meu pai teve que sair do trabalho, veio se encontrar comigo, e eu lá pros senhores da caminhonete. Olha, pera só um pouquinho, mas espera só 5 minutinhos, a gente já tá quase lá. Nisso, meu pai chega, olhamos pro quarto, o quarto vazio. Eu e meu pai começamos a descida do desespero dos 5 andares, mas a gente ficou no terceiro mesmo. A gente, assim, decidiu dar uma sentadinha, entendeu? E assim, respirar fundo e pensar, Deus, pode mandar. Pode mandar a solução que eu sinto que vai vir a qualquer momento. Obviamente, como nada cai do céu, nós tivemos que ir atrás da solução. O meu pai ligou para o senhorio, que era do nosso antigo apartamento, explicou a situação e perguntou se ele não tinha nada provisório que a gente pudesse, sei lá, assim, enfiar as nossas tralhas, dar uma dormidinha no chão, não sei. Eu nisso falando com a minha amiga e com a minha chefe. Amiga, posso enfiar umas tralhas? Eu e meu pai junto ali no cantinho da sua casa, quem sabe? A minha chefa, não, olha, se precisar deixar aqui no escritório também. Eu falei, as minhas possessões num cantinho, o meu pai ali no outro. Pode ser? Mas o senhorio disse que afinal tinha um quarto num apartamento de 11 quartos, sem janela no apartamento inteiro. Que dava pra dormir ali temporariamente. Eu falei, pai, eu vou dormir na casa da minha amiga. Sim, se você quiser dormir lá também, ela disse que pode, mas assim, pode ir, tranquilo. O senhorio tinha um apartamento que ele ia vender, que era um de 3 quartos, que ele disse, não, pode deixar as suas coisas lá. E eu sei que foram 3 dias que eu fiquei na casa da minha amiga e meu pai ficou nesse quarto. O meu pai, de conversa vai e vem com o senhorio, meio que percebeu, se a gente quisesse alugar esse apartamento de 3 quartos, dava. Que legal, vamos lá visitar, né? Quanto é que é o aluguel? Não, tá bom. Ai, tá bom? Tá bom. Obviamente era muito acima do que a gente podia, né? Mas aí o meu pai se convenceu de que era um sinal do divino enviado pelo nosso Senhor, que era pra gente ficar com esse apartamento e alugar um quarto pra uma pessoa. Bom, né, como a gente não tinha opção, eu falei, tá bom, eu tava com muito pé atrás, porque a gente não tinha como pagar esse aluguel sozinhos, não tinha. E se a gente não arranjasse alguém no primeiro mês, a gente simplesmente não ia conseguir. Então, a gente pagou o primeiro aluguel com o dinheiro que aquele outro senhor lá que nos deixou na mão devolveu, pelo menos devolveu, e ficamos aqui, ó, apartamento vazio. O senhorio disse, peraí que eu arranjo umas 2 camas ali, a gente joga aí no quarto. Então, a partir daí, foram muitos desesperos, porque alugar quarto pra gente estranha é pior ainda, porque a gente começa a ver do outro lado. Ou seja, a gente tinha que oferecer um valor alto no quarto, porque a gente estava pagando um valor enorme nesse apartamento. Então, quando a gente ouvia, esse valor tá absurdo, eu pensava, nossa, tá um absurdo, mas minha filha, desculpa, é o mínimo pra eu poder conseguir pagar ali, ficar no limite. Mas enfim, esse vídeo já está longuíssimo. Nós ainda estamos no mesmo apartamento, que é esse aqui. Estamos aqui há alguns meses já, passaram várias pessoas morando nesse quarto, mas assim, estamos mais ou menos estáveis, a não ser que alguém saia de novo de última hora, como já aconteceu, né? Quer sair assim de um dia pro outro, e eu e meu pai de novo ficamos sem dinheiro para pagar aluguel, então, né? Perrengues europeus. Se você quer saber mais coisas relacionadas a aluguel aqui de apartamentos e quartos, enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, se precisar eu faço um outro vídeo. Mas é isso por hoje. Um beijo!